A possibilidade de criar modelos em uma base de dados é um recurso que facilita muito a vida, porque a gente consegue replicar uma estrutura, né, sem precisar ter um retrabalho, né. No entanto, quando a gente atualiza esse modelo, ele vai ser aplicado na versão mais recente para as novas páginas, mas as anteriores precisam ser atualizadas manualmente. Para ajudar nisso, o Notion lançou agora a possibilidade da gente criar abas, e essas abas vão conter justamente visualizações de bases de dados relacionadas ou não, e que são estruturas que fazem parte do layout da base de dados, então elas serão aplicadas a todas as suas páginas automaticamente, o que significa dizer que, ao atualizar essa estrutura, ela também já vai ser atualizada automaticamente em todas as páginas. Então, nesse vídeo você vai entender como essa possibilidade funciona e ainda como configurar. Eu tenho aqui configuradas 3 bases de dados, a primeira de projetos, a segunda de tarefas e a terceira de recursos. E é claro, as bases de tarefas e projetos estão relacionadas. Então, para cada tarefa eu consigo definir aqui um projeto. E assim, a partir dessa relação, na página do projeto, eu consigo ver, a partir da propriedade da relação, as tarefas que estão relacionadas. No entanto, eu não consigo ver as suas propriedades, como por exemplo o seu prazo, o seu status. E antes dessa atualização, a gente tinha 2 possibilidades de visualizar mais dados, né, sobre as tarefas relacionadas. Percebam que eu tenho várias tarefas aqui na minha base de dados, mas de fato estou vendo apenas as tarefas relacionadas ao projeto X. E a primeira forma de visualizar outras informações sobre essas tarefas seria, a partir aqui da personalização do layout, selecionando o grupo de propriedades e em seguida a propriedade de relação, nós temos aqui a possibilidade de adicioná-la ao layout e assim ela fica separada da nossa seção de grupo de propriedades. Depois disso, a gente transforma essa seção em um grupo de relações e aí, ao aplicar esse layout para todas as páginas dessa base de dados, agora a gente tem aqui a possibilidade, nesses 3 pontinhos, de tornar visível os campos da minha base de tarefas. Então aqui eu poderia deixar o prazo, o status e assim dentro da página do projeto a gente já teria essa visualização rápida. Mas uma limitação relativa a essa forma de visualizar as tarefas é que a gente não consegue filtrar. Se eu quisesse visualizar apenas as tarefas que ainda não foram concluídas, eu não conseguiria fazer isso. E qualquer ordenação que eu quisesse fazer nessa seção teria que ser feita manualmente. Então, para combater essas limitações, a gente tem uma outra possibilidade que é justamente adicionar uma visualização da minha base de tarefas no corpo da página do projeto e filtrar para visualizar de fato só as tarefas relacionadas àquele projeto. Vou fazer isso agora. Mas antes, vou lá no meu layout, adicionar novamente essa seção ao grupo de propriedades e salvar para todas. Então aqui eu posso até mesmo simplesmente ocultar, né, essa opção, adicionar ao painel do layout. Então são muitas formas que a gente tem de ocultar essa seção. E aqui no corpo da página eu vou poder criar uma seção para essas tarefas. Então eu vou aproveitar esse modelo que já foi aplicado aqui automaticamente para definir aqui a minha seção de tarefas e vou criar uma visualização vinculada de uma base de dados já existente, que nesse caso da minha base de tarefas. Então eu vou deixar aqui visível todas as tarefas, vou ocultar o título e vou aplicar um filtro justamente na propriedade projetos, para visualizar apenas as tarefas relativas ao projeto X. Então aqui eu posso até mesmo ocultar esse campo de projeto. E agora eu consigo não só filtrar, adicionar aqui outros filtros relativos a qualquer um desses campos, como também eu consigo ordenar. Nesse caso eu vou deixar aqui o prazo crescente, por exemplo. E eu consigo ainda criar outras visualizações. Então eu posso aqui criar uma seção só para minhas tarefas concluídas. Vou mudar aqui o ícone. E no filtro, além do projeto, eu posso definir aqui que o status é concluído. E pronto, posso também ocultar o status, né? E aqui em todas as tarefas, eu vou deixar aqui apenas as tarefas pendentes. E no filtro, vou adicionar aqui uma nova condição relativa ao status, para que o status não seja concluído. E pronto. E assim eu consigo, né, fazer essa gestão de forma mais flexível. E aí, para que isso seja aplicado, né, a todos os projetos, a ideia é que a gente configure uma seção como essa, como um modelo da base de dados. Então, essas bases, né, eu criei, inclusive, com base na opção aqui automática do Notion, que agora a gente tem aqui a possibilidade, né, de criar algumas bases, já seguindo algum modelo que eles indicam, ó.
Eu consigo aqui configurar as seções que eu quero. No entanto, é preciso ter atenção a alguns ajustes antes de começar a utilizar, né, a base. E eu vou gravar um vídeo lá para a comunidade de membros, dando algumas dicas de pontos de atenção que vocês precisam ter quando criam uma base dessa forma. Mas enfim, eu justifiquei que eu criei essa base dessa forma para justamente indicar para vocês que já tem o modelo, né, nessa minha base. Vou clicar aqui em editar para vocês verem. É justamente aquela estrutura que a gente viu lá. E ele está definido como padrão. Então, para todo novo projeto, esse modelo vai ser aplicado automaticamente. No entanto, eu quero ter essa estrutura lá como modelo, né? Então, já que eu já configurei aqui, eu posso copiá-la aqui, o que eu fiz aqui. Editar no modelo. Vou colar justamente nessa seção. Como é uma visualização da base de dados e tarefas, eu posso copiar e colar, porque assim eu não vou estar duplicando a base de dados, eu vou estar apenas reaproveitando, né, aquela estrutura. E agora o que eu vou precisar alterar é justamente o filtro relativo ao projeto, porque lá eu tinha um filtro já configurado relativo ao projeto X e agora ele precisa estar relativo a esse modelo. Então, modelo novo projeto, seleciono nas duas guias, em todas as guias que eu tiver criada, ou eu posso configurar essa estrutura do zero, como eu fiz lá na página do projeto, já diretamente no modelo, né? Se é algo que eu já estou certa de que vou querer replicar. E pronto. Esse filtro, ele é um filtro autorreferencial, né? Ele vai conter justamente o título do projeto sempre que eu criar um novo projeto e eu não vou precisar mais mexer nesse filtro. Então, à medida que eu clicar aqui fora, se eu criar um novo projeto, o modelo já vai estar definido e atualizado. No entanto, para os projetos já existentes, eu preciso atualizar o modelo. Então, se eu tivesse aqui dezenas, centenas de projetos, eu teria que fazer isso manualmente. Então, aqui, ó, eu vou apagar todo o conteúdo da página e vou selecionar agora o novo modelo, né, atualizado. E assim ele já vai trazer para mim, né, as tarefas que já existiam, que já estavam relacionadas a esse projeto Y, agora nessa visualização que eu estruturei. Então eu percebo essa limitação. Se eu tivesse vários projetos, eu teria que fazer isso manualmente. Com a possibilidade da gente criar abas dentro da página das databases, a estrutura que eu configurar vai ser aplicada a todas as páginas da base, né, o que é um ponto bom, mas também pode ser um ponto de atenção aí, dependendo da estrutura que a gente quer, né, que todas as páginas e modelos desse projeto aqui tenha. E se eu atualizar essa estrutura, ela vai ser atualizada em todas as páginas do projeto. Então a gente vai configurar isso agora. Então eu posso abrir aqui a página de qualquer projeto e acessar o modo de personalizar layout. A partir disso eu posso clicar aqui fora ou ainda em configurações da página para acessar aqui as configurações da página que serão aplicadas a todas as páginas dessa base de dados. Então, uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é ativar já a opção aqui de largura completa da página e assim eu não preciso configurar isso para todo o modelo, né? Todas as páginas dessa base de projetos já vai abrir com a largura completa. As outras opções de como personalizar o layout eu já detalhei aqui em um vídeo, então se vocês ainda não testaram esse modo de personalizar layout em nenhuma base de dados, dá uma olhada no vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui para vocês ficarem por dentro dessas possibilidades, mas essa seção de abas é nova. Então aqui vocês podem ver em estrutura que a gente tem uma estrutura simples ou a estrutura com abas. Então eu vou clicar aqui e agora percebam que mudou aqui do lado e agora a gente tem um menu de abas. Uma aba principal, padrão, que é a aba de conteúdo, né? Ela vai conter não só o grupo de propriedades, né? Quanto também o conteúdo da página. Então, só nessa guia é que eu vou conseguir ver, né, as propriedades e o conteúdo da página. E a partir disso, aqui no botão de mais, eu vou conseguir selecionar outras bases de dados. Então percebam aqui que eu já tenho a indicação da minha base de tarefas que está relacionada, né, a esta. E quando eu clicar, a gente já vai ter aqui um filtro configurado, que é justamente o filtro autorreferencial. Ele já vai trazer aqui todas as tarefas que estão relacionadas a esta página, não é a página nesse caso aqui do projeto X, mas para todo o projeto ele vai atualizar automaticamente. Então aqui eu já consigo, né, selecionando essa guia, configurar, né, como sendo uma visualização de base de dados comum. Então aqui eu consigo alterar, né, esse título, consigo adicionar um ícone também. Vou colocar aqui
da mesma forma, né, para a gente ver a diferença nas duas possibilidades. Posso ainda alterar o layout, ocultar as linhas verticais, selecionar aqui para quebrar colunas de todas as propriedades. Posso ainda definir aqui as propriedades que eu quero visualizar, então nesse caso o projeto não vai ser útil. Posso reordenar, né, dessa forma. Então eu vou ter aqui todas as possibilidades, além das possibilidades de filtro, né, que eu posso tranquilamente adicionar outros filtros, né, adicionar aqui um filtro avançado também, ó. E aqui eu vou adicionar a condição de status, para que o status não seja concluído. E ainda vou ordenar, relativo aqui à data, para que o prazo seja crescente. Então, percebam que eu consigo fazer todas essas alterações tranquilamente. Aqui eu posso ainda visualizar, né, os filtros e a ordenação. Posso também duplicar essa visualização, que agora eu vou configurar aqui para visualizar as tarefas concluídas. Vou alterar o filtro, que agora é concluída, né? E aqui vou ocultar também o status e a prioridade também não é interessante visualizar aqui. E pronto, eu tenho essas duas guias aqui e eu vou clicar em aplicar a todas as páginas e assim salvar toda essa estrutura que eu configurei. E aqui eu não consigo ver nada, né, abaixo dessa minha guia concluídas. Então, para que eu possa visualizar tanto as propriedades, né, que não estão fixadas, quanto o conteúdo da página, eu preciso aqui acessar a guia conteúdo. Então, percebam que agora essa seção aqui já não vai ser útil para mim. Eu já vou até tirá-la lá do modelo. E eu posso aqui adicionar qualquer outras informações relativas ao projeto, mas os elementos relacionados eu vou visualizar por essas guias. Então, aqui eu vejo pendentes. Eu consigo ainda, né, alterar aqui esse espaçamento entre as propriedades, mas apenas voltando para a opção de layout, o que é um pouco chato ter que fazer isso. Mas é importante então que a gente faça, né, todas essas configurações já no início para salvar e ficar tudo do jeito que a gente quer. Então assim eu consigo ter uma visualização mais clean, mais objetiva, né, desses elementos relacionados, consigo deixar aqui o conteúdo da página realmente dedicado para outros elementos e materiais. E isso já foi aplicado também para o projeto Y. Então eu vou só aqui deletar o que eu já tinha configurado, porque eu não preciso mais daquela seção. Então, para todo o projeto existente e também para os novos projetos, essa seção já vai estar configurada automaticamente. E aí eu posso editar aqui o modelo, tirar essa seção e deixar de fato realmente só o que eu vou querer adicionar, né, à estrutura desse projeto. E aí percebam também que essa possibilidade, né, a gente consegue não só para as visualizações de base de dados relacionadas, mas também para qualquer outra base de dados, né, existente. Então eu vou selecionar essa opção para ter uma visualização rápida também aqui da seção de recursos, mesmo ela não estando relacionada à minha seção de projetos. Então percebam que eu posso configurar essa relação por aqui, ou eu posso manter, né, essa base sem estar relacionada. E assim eu consigo visualizar todos os recursos, consigo filtrar, vou também configurá-la aqui, renomeando-a, colocando aqui um ícone, alterar o layout, vou deixar aqui, por exemplo, em lista e mostrar o link. Pronto. E assim eu consigo filtrar, né, tudo que eu quero, vou aplicar para todas e assim eu tenho aqui dentro da página do projeto um acesso rápido, né, à seção de recursos, sem precisar ir até lá, sem precisar, né, que essa seção esteja relacionada, o que é muito bom também. E para que eu configure, né, qualquer uma dessas guias, faça alguma alteração, eu posso dar 2 cliques e acessar aqui o modo personalizar layout e assim já acessar aqui a seção específica dessa visualização que eu quero configurar. E aqui percebam que eu tenho uma tarefa que não está vinculada a nenhum projeto, né, que eu posso, à medida que eu crio a tarefa ou diretamente da página da tarefa, fazer essa conexão, eu também posso fazer diretamente da página do projeto. Ao criar uma nova tarefa, dentro da seção do projeto, né, dentro dessas guias, além dessa tarefa já estar relacionada a esse projeto, eu também posso vincular uma tarefa existente a esse meu projeto. Então eu vou selecionar aqui essa opção,
vai aparecer todas as tarefas, então justamente essa tarefa D, agora ela vai estar vinculada ao projeto X. Então eu tenho ainda essas duas formas, né, de criar e relacionar tarefas a partir, né, dessas abas. Então essa configuração ela é muito positiva, principalmente porque a gente vai poder aplicar uma estrutura fixa, né, para todas as páginas. A gente não vai precisar ter esse trabalho de editar modelos e ainda atualizar o modelo em cada uma das páginas, principalmente para quem atua em espaço colaborativo, sabe como isso dá um trabalhinho. E falando em espaço colaborativo, sempre que a gente faz uma alteração, né, principalmente nos filtros, a gente sempre tem um indicativo de salvar para todos, né, uma mensagem laranjinha onde a gente precisa salvar e editar. Só que quando a gente está falando dessas guias, né, e a gente quiser alterar aqui os seus filtros, a gente só vai ter essa opção de salvar para todos, né, se a gente for lá no layout e aí acessar de fato, né, aqui a guia, e aqui especificamente na seção de filtros é que a gente vai conseguir salvar essa alteração para tudo. Nos próximos dias provavelmente a gente vai ter uma atualização de como salvar, né, esse tipo de atualização. E assim como a gente cria seções, né, para organizar as nossas propriedades, eu gostaria que a gente pudesse ter também na horizontal, né, a organização das seções de propriedades, porque quando a gente cria seções aqui a gente vai ter também a lista de seções na vertical, então poderia ser interessante. E com relação ao conteúdo, também nós temos apenas uma visualização. E assim como nas visualizações, né, aqui em cima também, se a gente criar muitas visualizações, já criei até mais de 10, comportou tranquilamente, mas a gente vai ter aquele indicativo, né, de mais visualizações, e assim a gente tem que acessar a lista, né, e selecionar qual das visualizações a gente quer acessar. Por enquanto essas são as possibilidades principais, né, relativas a essas abas. Quero muito saber o que vocês acharam. Mas e aí, vocês acham que essa possibilidade substitui adicionar visualizações filtradas dentro da página? Ou você vai preferir adicionar essas visualizações aqui na seção de conteúdo? Comenta aqui embaixo suas ideias, suas dúvidas. E se quiser saber mais sobre layout, assista esse vídeo aqui e até o próximo.